Bom, vamos lá então, vamos entender um pouco a parte elétrica dessa máquina aqui, tá? Aqui é aquela chavinha liga e desliga da máquina, que fica pro lado de fora da máquina. O que que acontece? Ela funciona de forma de, como se fosse dois interruptores paralelos, ou seja, eu tenho um desenho aqui, ela simula essa chavinha aqui, então ela é independente uma de cada uma. Então aqui ó, ela está no modo ligado e aqui está no modo desligado, na bolinha desligada. Então no teste de continuidade, se a gente colocar o multímetro aqui no teste de continuidade, aqui coloca as duas ponteiras que ela apita, tá vendo? Tem continuidade, então vamos fazer o teste aqui ó, ela está desligada, então ela não pode ter continuidade se ela estiver boa. Então cada perna dela aqui ó, não tem continuidade. Na outro lado dela aqui também é uma chavinha paralela, então ou seja, ela é independente, os terminais são independentes, tá sem continuidade porque tá desligada a chave. Agora a partir que você liga ela, outro detalhe, ela não tem ligação dos lados dela, uma do lado dela também não tem, não pode ter, tá? Nem ela, nem cruzando, igual tá aqui, nada. Então eu liguei a máquina, certo? Ela libera a passagem das duas elétrons, então tem continuidade. Porém não pode ter continuidade com o próximo, não tem e não tem do lado. Então beleza. E aqui é a mesma coisa, como é do lado aqui ó, ela tem que ter continuidade com o irmão dela. Desligou a chave, quer ver ó? Desligou a chave, acabou a continuidade, tá bom? Então essa daqui é o teste da chave dela aqui que vai ligada na máquina. Então é simples, não tem segredo nenhum, vamos deixar de lado. Vamos testar esse daqui também, que é aquele interruptor dela de pressão. Ou seja, a partir que tem uma certa pressão lá na máquina, que ela entende que tem pressão, ela empurra um eixinho aqui, no qual abre o contato aqui. A hora que faz esse cliquezinho, abre o contato e a máquina para de funcionar. Então vamos fazer o teste aqui e ver se é isso mesmo. Então a máquina está sem pressão, ela está com o contato fechado, ou seja, a água está saindo livre lá, sem tá solto o gatilho, ela está com o gatilho apertado. Então tem contato fechado, ó, certo? Aí você foi lá e soltou o gatilho. A hora que você solta o gatilho, ele cria uma pressão, ele empurra essa pecinha, aí ele faz esse clique. Aqui já não pode ter mais contato, ó, tá vendo? Então ela abriu o contato, ou seja, abriu o circuito. Então essa chave, ela tem essa função aí. A hora que a máquina está em descanso, ela tem pressão, porque a água não consegue sair. Essa pressão empurra essa travinha e abre o contato e desliga a máquina. Esse fio aqui está diretamente ligado no botão, em uma das pernas do botão. Depois eu vou mostrar o esquema elétrico e ela desativa o motor aqui para não forçar o motor, certo? Essa chave aqui, quando dá problema, é aquele sentido que a máquina fica não quer desligar quando você solta o gatilho. Você aperta o gatilho e solta, ela fica ligada direto, certo? Então o problema sempre pode ser nessa chave aqui. Então essa chave está boa. Agora aqui os testes aqui é um pouco mais complexo, mas é simples. Então esses dois fios aqui é os que vão ligados aqui naqueles terminalzinho ali, entendeu? Então teoricamente, se colocar isso daqui direto na rede elétrica 127, que é a minha máquina que é 127, ela já tem que funcionar esse motor, certo? Não tem segredo. Duas bobinas que tem aqui. Eu coloquei aqui embaixo aqui para ficar mais fácil. Então vamos lá. Primeiro teste, teste de bobina. A gente coloca a bobina para estar boa, ela vem o enrolamento dela aqui, ela vem energia aqui, ela desce e ela enrolada nesse sentido aqui, certo? E aí ela vem até aqui a saída da bobina. A hora que sai da bobina aqui, ela já sai uma perninha também do conector que vai num carvãozinho que liga direto aqui na parte aqui do induzido da máquina, certo? Isso desse lado, e do outro lado também é a mesma coisa. A energia vem aqui, faz o mesmo sentido de enrolação e ela sai. Aqui a diferença é que quando ela termina a bobina aqui, ela entra num protetor térmico. Esse protetorzinho térmico aqui é um 17 AMC 130 graus de 6 amperes, tá? Então esse protetorzinho térmico aqui, quando a máquina está forçando demais, está querendo esquentar para queimar o verniz dessas bobinas, para não queimar o verniz da bobina, ela abre o contato aqui dentro e desliga a máquina. Então quando tem calor, ele acaba protegendo aqui o circuito. É a mesma coisa, saindo dele alguma perninha aqui, ele entra um outro aqui,
e daqui ele sai uma chavinha e entra aqui no outro carvãozinho que vai direto aqui no induzido da máquina. Então vamos testar aqui, ó. Testar primeiro continuidade do cabo. O cabo está tendo continuidade, tem que apitar, certo? Olha lá, tá apitando. Então tem continuidade, a energia está vindo até aqui. Vamos ver ela circulando na bobina, tem que estar circulando também. Ó. Então aqui ela já está passando pelo relé térmico, pelo protetor térmico. Se ela tivesse ruim, ela não estaria tendo continuidade. E para testar a continuidade, se está passando corrente do carvão por induzido, é só colocar aqui no carvão e colocar no induzido, ó. Tem que ter continuidade, tá? Se o carvãozinho estiver ruim e não tiver em contato com o induzido aqui, ele não tem contato. Para fazer, faz o mesmo teste nos dois. Então tá tendo continuidade. Aqui vamos medir a resistência dessa bobina para a gente ver. Vou colocar na escala de ohms aqui e vamos medir a resistência da bobina. Aqui ela vai dar uma resistência um pouco maior por causa da resistência junto do protetor térmico aqui. Então vamos colocar aqui e vamos ver qual que vai dar a resistência disso daí. Ó, em resistência ohmica está dando 1.0 ohms. 1.0 ohms, certo? Então vamos medir a outra para a gente ver. Como a outra não tem o protetor térmico, certamente vai ser uma resistência menor. Porque aqui os fios são os fios grossos, então tem pouca resistência. Vamos ver quanto vai dar aqui só nessa bobina que sem o protetor térmico. Opa, vou colocar aqui. Vai estar procurando 0.6 ohms, ou seja, a resistência daquele lado é maior por causa do protetor térmico, certo? Outro teste que a gente tem que fazer de continuidade, voltar aqui para a escala de continuidade, é na questão de curto aqui. Ou seja, a bobina ela é toda envernizada, ela não pode passar nem, ela não pode ter curto entre elas. Quando ela rompe esse verniz, ela entra em curto e ela acaba passando contato para outras peças do aparelho aqui, que não é o ideal. Então, para a gente saber se ela está em curto, a gente coloca aqui na massa e rela nela aqui, ou rela aqui, ó, na saída dela aqui. Na verdade, se rela na saída, tá vendo? Não tem contato, não tem nada. Ó, tá vendo? Aqui tem contato, porém não tá tendo contato com a massa. Então, ou seja, ela é uma bobina enrolada em espira, né? Ela criar campo magnético, ela fazer o trabalho do ímã. Ela, na verdade, ela faz o trabalho de um ímã, que se fosse, não tivesse ela, teria que ter um ímã aqui para fazer o campo magnético. Então ela ela tem a função aí de fazer um eletroímã, na verdade. Então beleza, feito isso daí, beleza. Então ela não está tendo continuidade aqui com lugar nenhum, aqui ó, entre elas. Agora outro teste que se faz aqui é no induzido. As paletinhas do induzido aqui, deixa eu virar ele assim, fica mais fácil. Elas são cheias de paletinha. Ela tem que ter contato com a do lado, sempre tem que ter, porque ela é vários enrolamentos ali dentro do estatorzinho lá, que acaba criando um campo magnético, que esses campos magnéticos entram em interação com esse campo magnético aqui também, onde faz o processo de rotação do motor. Então ela tem que ter continuidade, ó, 1, 2, 3, tem continuidade em todos, ó, 4, 5, se tiver algum desses aqui que não tiver continuidade um com o outro, ela está queimado uma dessas paletinhas aqui, aí tem que fazer a verificação ou trocar o induzido, certo? Então ela tem que ter contato. Ela não pode ter contato com a carcaça, tá? Esse cobrezinho aqui do induzido não pode ter contato com a carcaça, nem com a ponta do eixo aqui, ó. Ela não pode ter contato nenhum. Aqui no meio do induzido não dá para mim fazer um teste, mas ele tem um ferro também metálico ali, que é para melhorar a condução dos elétrons, do campo magnético, e ele não pode ter contato de maneira nenhuma com isso daqui. Então, o teste que se faz aqui, prático, é isso daí. O induzido para estar bom, ele tem que ter continuidade entre as paletinhas, se não tiver continuidade, está ruim. Se ele tiver continuidade com a carcaça ou com o metálico ali do induzido, ele está em curto, certo? Esse carvãozinho aqui, como essa máquina praticamente nova, eu não usei ela há muito tempo, ela já começou a dar problema de pressão de água, e eu resolvi desmontar ela para fazer um teste, ver o que pode ser. Então ela é pouco rodada, então não preciso desmontar o carvão para ver a questão do comprimento do carvão, se ele está já no limite ou se ele ainda tem bastante vida. Eu acredito que tem bastante vida útil, até porque, como foi muito pouco utilizada essa máquina, não teve desgaste suficiente para
desgastar tudo isso daqui. Então essa máquina aqui eu não vou mexer na parte do motor elétrico, que tá novinho, os rolamentos aqui tá muito maciozinho, ó. Percebe-se que não tem nenhum chiadinho, tá tudo justinho, bonitinho. Então não tem para que eu desmontar toda essa carcaça aqui e fazer teste. Aqui eu vou limpar essa graxa aqui, tem esse retentorzinho aqui que eu vou limpar. E demais é isso daí, na parte elétrica é isso daí. Então esse motor é mais ou menos isso daí. As bobinas são ligadas praticamente em série, porque uma entrada dela passa pelo carvão, sai no outro lado do carvão e dá continuidade. Então, ou seja, ela é ligada em série, separadas ali pelo carvão e pelo induzido. Então faz o ciclo da energia, vai e volta 60 Hz. Aqui na região onde eu moro é 60 Hz. Então ela faz 60 ciclos por segundo aí, vai e volta, fazendo assim o motor ter a força de rotação aí para baixo. Essa Lzinha aqui é muito importante ter também, tá? Para refrigerar, tirar o calor aqui de dentro do campo magnético, porque o campo magnético por si ele já gera calor, né? Quando você tem um campo magnético ali, você tem calor devido à circulação dos elétrons, então é importante ter isso daqui para ventilar e tirar esse calor daqui de dentro. Caso o calor se exceda ao limite, esse protetor térmico aqui ele abre o contato e ele acaba desligando o equipamento, certo? Então aqui um esqueminha elétrico para facilitar o entendimento. Então aqui é a rede elétrica, 127 volts a minha energia. Uma perna dele, ele sai, passa por um terminal desse daqui, daquela chavinha, dessa chavinha aqui, certo? Então os terminais aqui é independente, tá vendo que tem um desenho aqui de uma chavinha aberta? Então ela tá desligada, ela fica com essa chavinha levantada. Quando você aperta o botão e liga, ela fecha esse contato aqui e ela permite a circulação de energia. Tá? Quando você desliga o interruptor, ela abre os dois contatos. Quando você liga o interruptor, ela fecha os dois contatos para circular a eletricidade. Então o que faz funcionar? Então a energia está indo aqui, está desligada a máquina, eu ligo, ela abre o contato, ela vem aqui. A energia chega até nesse interruptor aqui e fica ali aguardando ali o comando ali do gatilho da máquina. Então esse interruptor aqui é aquele interruptor de start-stop aí da máquina, que funciona conforme você trabalha o gatilho da máquina lá. O gatilho solto, o que acontece? Tem pressão, ela vem aqui e abre o contato. Ela clica aqui, ela abre o contato. Então a energia fica parada aqui, entendeu? E não circulou para a máquina e não funciona a máquina. A partir que você solta o gatilho da máquina lá, que você solta ela fecha um contato aqui, a energia vem aqui, passa por aqui porque a chave está ligada, então os contatos estão fechados, ela vem aqui, ela entra aqui, passa aqui pelo protetor térmico, faz a circulação nas bobinas externas aqui. Ela sai, entra numa perna aqui, faz todo o circuito aqui, vem, entra no carvão, faz o contato, passa para o outro e assim retorna energia e faz o motor funcionar. Quando você está com o gatilho apertado lá lavando o carro, quando você solta o gatilho, ele cria pressão, ele fecha o contato aqui, ele abre o contato, quer dizer, a energia para de circular. Então é mais ou menos esse funcionamento aqui. Então tem as duas eletrobobinas aqui externas, que é do estator, que faz a função de um ímã norte e ímã sul, e aqui dentro você tem muitas bobininhas ligadas em séries aqui, umas com as outras aqui, que tem contato com o carvão, que faz o motor ter a força de giro. Então cada uma delas tem uma resistência ômica. Essa aqui não tem o protetor térmico, ela tem uma resistência menor. Essa que tem o protetor térmico, aqui ela tem uma resistência maior, que é 130 graus. E é isso daí. Outro detalhe aqui também. Conforme a regrinha da mão direita aí, a corrente quando ela circula num sentido, o campo magnético trabalha igual a regrinha da mão direita aí. Então a energia passa nesse sentido para cima e o campo magnético vem subindo, então, ou seja, é esse sentido aí de fluxo. Então a máquina, quando a energia está vindo ali, entrando ali, ela está passando ali, ela está fazendo o círculo dela ali, a energia está indo nesse sentido, o campo magnético sai para fora. Então, ou seja, ali quando sai o campo magnético para fora é sinal de
campo magnético norte. Então ela vai fazer esse sentido ali, ela fica energizada como norte desse lado da bobina aqui. Aí ela faz a continuação da energia, ela passa pelo carvão, ela vai para o outro lado da bobina lá, fazendo a continuidade da corrente. Porém, o lado de lá da corrente, da bobina, como a energia entra para o lado de lá e vem circulando para o lado de cá, aqui ela entra o oposto. Então, ou seja, a corrente circula de lá, desse sentido, no sentido horário, ela passa pelo carvãozinho, ela transfere lá pelo induzido, passa, e ali ela desce ao contrário. Então, ou seja, aí na volta, a energia está indo ao contrário. Então, pela regra da mão direita, a energia está descendo para esse sentido, o campo magnético está sendo para fora, ou seja, o lado interno da bobina é sul, porque o campo magnético está sendo para fora agora da minha mão ali no sentido. Então, na onde está minha mão é campo norte e dentro lá, em contato com o induzido, é campo sul. Então fica de um lado energizado o norte e do outro lado energizado o sul. Isso contando com um ciclo de corrente alternada. Então a cada ciclo essa corrente inverte o sentido, ou seja, uma hora está para um lado, outra hora está para o outro. Então essa parte aí também é um pouco mais chatinha de entender, mas dá para ter uma base aí do que vai acontecer. Então o motor, devido à força de tração lá do ímã lá, os dois ímãs norte ele tem forças de repelência, então ele repele ou joga para um lado e joga para o outro. Como lá dentro do motor ele não tem como a força dele fazer ele afastar um do outro, ele faz o sentido de deslize, ele desliza para um lado, tentando desviar o campo do mesmo sentido. Então isso faz o motor girar. Essa força de repelência faz com que o motor gire conforme as posições ali de cada bobina. Ela tem uma posição certinha para que cada campo magnético ali se interaja entre si ali, fazendo essa questão aí da força de movimento do motor aí. Então, lembrando, o campo magnético polo norte e polo sul, ele se atrai, ele tende a se atracar, e quando é polo sul e polo sul do mesmo polo, ela tende a repelir, se afastar. Então, o motorzinho, a parte elétrica é mais ou menos isso daí, eu acho que ficou bem entendido, e até o próximo aí. Bom, então resolvi fazer mais um resuminho aqui do fluxo de corrente aqui para ficar mais fácil o entendimento aqui. Então vamos lá. Então, a gente aqui tem duas bobinas, certo? Duas bobinas ligadas em série, uma da continuidade, a saída de uma na entrada da outra e da continuidade, a bobina ligada em série. Então vamos lá, a energia está aqui, a corrente elétrica está vindo aqui fazendo o sentido horário, e quando ela faz o sentido horário, conforme a regrinha da mão direita, a corrente indo nesse sentido, o campo magnético tendencia a fazer um círculo de baixo subindo aqui. Então, ou seja, o campo magnético, a linha dos campos magnéticos, ela tá saindo aqui por cima, entrando dentro do ferro aqui, passando por baixo e saindo. Então, a gente entendendo isso daí, a gente sabe que polo sul e polo norte de um ímã, o fluxo do campo magnético sempre sai do norte e retorna e entra no sul. Então ele faz esse contorno aí, ele sai do polo norte e entra no polo sul. Então, pensando nesse sentido aí, a corrente está vindo aqui, o fluxo magnético está entrando aqui por cima e saindo lá por baixo. Então, quando ele está entrando por cima, a gente entende que isso daqui é a parte sul da bobina, a parte de cima aqui é a parte sul, porque o fluxo está entrando aqui e saindo lá por baixo e fazendo a continuidade do fluxo. Então, esse lado aqui da bobina aqui de cima é o lado sul. Aí ela vem aqui, dá continuidade aqui o número de espiras, e aí vai e ela sai, só que aqui em vez dela continuar no sentido horário, ela inverte, ela entra no sentido anti-horário, faz o sentido inverso, e aí como você inverte a corrente também, o sentido do fluxo das linhas do campo aqui também muda. Então, ou seja, agora essa linha sai por baixo, passa aqui pelo núcleo e sai por cima, e ela faz esse sentido aqui. Então, ou seja, ela entra lá por baixo, na parte de baixo do núcleo de ferro, ela sobe o núcleo de ferro e sai aqui por cima e retorna. Então, ou seja, aqui entende que é norte, e lá na parte de baixo é sul, porque tá entrando lá por baixo e saindo por cima. Então fica norte embaixo
sul embaixo, desculpa, e norte em cima. E aqui é o contrário. Então aqui um lado vai ser magnetizado pelo campo sul e aqui pelo polo norte. Quando a corrente alternada muda o ciclo sentido, inverte. Aqui fica sul e aqui fica norte. Então fica invertendo esse fluxo aí na corrente alternada. A corrente contínua sempre vai manter esse sentido aqui de indução magnética aqui, tá bom? Acho que vai ficar mais fácil de entender ou compreender aí.